Algumas coisas nós não entendemos, mas é profético. Glória a Deus. Eu só quero tua presença. Meu notebook aqui. Hoje nós vamos continuar falando de algo que a pastora começou a falar, e é por isso que eu digo que é profético, quando as coisas acontecem. Eu nem sabia que ela ia orar por mim, e ela também não sabia, mas aí Deus é que provém todas as coisas. E nós vamos falar e continuar falando o caminho e o caminhar. Se vocês lembram, um tempo atrás a pastora falou sobre o caminho. Nós vamos continuar falando sobre isso. De outra forma, nós vamos continuar falando. Coloca aí lá, o caminho e o caminhar. Amém? Jesus é o caminho. A palavra assim o diz. Lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu disse que a pastora começou a falar sobre o caminho. E ela lembrou de Adão e de Eva também. Adão tinha um caminho a percorrer, mas ele resolveu pegar um atalho. E atalho não é coisa de crente. Crente tem caminho, crente não tem atalho. E quando ele pegou um atalho, ele teve que se esconder. E toda vez que nós pegamos um atalho, a nossa tendência é nos escondermos, é nos isolarmos, é botar algo na nossa frente para nos esconder. Mas no princípio Deus veio ao encontro do homem e perguntou: Adão, Adão, aonde você está? E Adão falou: Senhor, eu me escondi porque eu vejo algo em mim que não condiz com aquilo que o Senhor criou. Não sejamos como Adão, caminhando para se esconder. Lá em Gênesis 3:8. Eu estou falando do o caminho e o caminhar. Jesus disse: eu sou o caminho. E se Jesus é o caminho, nós devemos caminhar nesse caminho. E por que muitas das vezes nós caminhamos fora do caminho? O nosso caminhar nos faz sair do Egito. E o que é Egito? É um lugar onde nós não podemos caminhar. O Egito simboliza um lugar onde nós estamos aprisionados. Onde nós até pensamos em caminhar, mas as situações do nosso dia a dia, as situações que nos cercam, nos aprisionam naquele lugar. O caminhar nos faz sair do Egito, ou sair da prisão. Lá em Êxodo 12, de 31 a 42, diz sobre isso. Que o povo começou a sair. Por quê? Porque Deus mandou o libertador. Deus mandou o libertador para quê? Para que nós possamos sair, caminhar. E nessa noite eu quero falar sobre isso. Nós temos a liberdade de caminharmos.
nós temos a liberdade de percorrer o caminho. Às vezes nós queremos tomar um atalho, e atalho não está condicionado aqui na Bíblia. A Bíblia diz sobre o caminho, e não atalho. E às vezes nós queremos percorrer esse atalho. E o povo do Egito também foi assim. Eles estavam perdidos, não sabiam para onde caminhar, até chegar o libertador, para mostrar o caminho. E quando eles viram o caminho, eles percorreram o caminho. E não foi fácil percorrer o caminho, porque muitas coisas aconteceram. Muitas coisas aconteceram para que eles pudessem percorrer o caminho. Mas eles persistiram. Eles caminharam e chegaram ao seu objetivo, que era sair do lugar de prisão para um lugar onde mana leite e mel. O Egito é um lugar que te aprisiona nas suas necessidades. O povo tinha necessidades, e muitas necessidades. E essas necessidades não deixavam eles caminharem no caminho. Eles davam voltas, iam para ali, iam para cá. E hoje em dia é a mesma coisa. Quando nós não temos a direção do caminho, nós pegamos atalhos e vamos por aqui, vamos por ali, porque nós não temos a direção do caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Então, para que nós possamos seguir em frente, para que nós possamos prosseguir, nós precisamos estar no caminho. E o povo de Israel encontrou esse caminho. E quando ele encontrou esse caminho, tudo aquilo que eles não conseguiam, porque não tinham a clareza de caminhar no caminho, eles conseguiram. Eles não tinham perspectiva nenhuma de sair do Egito, de caminhar para um lugar aonde eles pudessem adorar ao Senhor. Mas quando Deus veio através do seu servo e indicou a eles: esse é o caminho, segui-o, andai nele. Eles abriram os olhos e viram que aquele lugar onde eles estavam não era o lugar aonde eles deveriam estar, mas havia um caminho aonde eles puderam olhar, aonde eles olharam e viram que aquele caminho era o caminho da sua libertação. Por que você está preso nessa dificuldade? Por que você está preso nessa necessidade? Existe um caminho para você. E você pode percorrer esse caminho. Jesus, Ele é o teu caminho. O caminhar requer atitude. O povo teve que deixar a sua preguiça, deixar o seu medo e seguir a voz do Senhor e caminhar. Caminhe para a sua libertação. Mas, Doni, eu sou liberto. Eu sei que você é liberto. Mas algumas coisas, às vezes, nos prendem. E uma dessas coisas é que o Júnior falou aqui. Monem, din-din, às vezes nos prende.
em algumas situações. Mas o Senhor é aquele que está liberando para você libertação, para que você possa caminhar. Precisamos caminhar no caminho. Precisamos caminhar no caminho. E o povo caminhou. E quando o povo caminhou nesse caminho, foi liberto da prisão do Egito. Mas precisavam ser libertos deles mesmos. Mas essa aí é outra pregação. Eu não vou pregar sobre isso não. Amém, queridos? O caminhar nos faz atravessar o mar das dificuldades. Em Êxodo 14, 15 a 31, o caminhar nos faz atravessar o mar da dificuldade. O povo estava caminhando, marchando, saiu, foi liberto, estava caminhando, mas houve uma situação. O que aconteceu, Adonias? Havia uma dificuldade, havia um mar na frente, só isso. Mas o que o Senhor falou? O que o Senhor falou? Marche, caminhe. Mas tem algo na minha frente que me impede de caminhar. Mas quando o Senhor fala, Então nós precisamos estar focado naquilo que o Senhor diz. Porque aquilo que o Senhor diz é. Então o povo estava parado. E às vezes, muitas das vezes nós estamos parados. Por quê? Porque nós olhamos para frente. E com nossos olhos não observamos e não nos atentamos naquilo que Deus falou. Mas estamos nos atentando naquilo que nós estamos vendo. O caminhar nos faz atravessar o mar da dificuldade. Qual a dificuldade que você tem passado, meu irmão, minha irmã? Ouça a palavra do Senhor. A palavra do Senhor te dá liberdade, te dá autoridade, para que você possa atravessar essa dificuldade, para que você possa atravessar esse mar. E assim aconteceu. Diga ao povo que marchem diante da dificuldade que se apresentam. Marche diante do que parece impossível. Marche diante do que parece impossível. Era impossível o povo atravessar aquele mar. Mas diante da palavra do Senhor, eles atravessaram. Diante da palavra do Senhor, meu irmão, eu digo para você, você pode atravessar essa dificuldade. E você vai atravessar essa dificuldade. Em nome de Jesus. Amém? Vamos andar. O caminhar nos faz vencer as guerras. Josué 6, 1, 21. Eu gosto muito dessa passagem. Porque o povo começou a rodear a cidade. Começou a caminhar em volta da cidade. E eles precisavam caminhar. Não era hora de ficar parado. Era hora de caminhar. E às vezes nós recebemos a palavra do Senhor. Caminhe, meu filho. E nós paramos. Achamos, poxa, será? Quando Deus fala caminhe, é para caminhar. E assim aconteceu com esse povo. Josué falou assim, vamos rodear. Porque aquilo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E eles começaram a caminhar. E começaram a caminhar. E passou um dia, passou 2, passou 3. E às vezes nós somos preguiçosos. Nós queremos caminhar um dia só e achamos que tudo vai se resolver. Caminhamos 2 dias e achamos que tudo vai se resolver. Caminhamos 3 dias e achamos que tudo vai se resolver. Mas Deus diz, caminhe.
Ele sabe quanto tempo nós precisamos caminhar. E o caminhar aqui é para conquistar. E às vezes nós não nos apercebemos disso. O caminhar aqui era para conquistar. E às vezes nós queremos conquistar sem caminhar. Nós queremos conquistar sem dar o primeiro passo. Queremos conquistar parados, estagnados no lugar. Não é assim que Deus fala. Nós precisamos caminhar, porque Ele é o caminho. E quando Deus manda o povo rodear, porque Deus estava com eles, porque Deus era o caminho. E eles estavam num caminho. E quando eles caminharam, e quando eles bradaram, aquilo que impedia o povo de conquistar aquela cidade foi ao chão. Porque Deus é aquele que caminha com você. Caminhe, meu querido. Caminhe, minha querida. Na certeza que aquilo que está impedindo você de atravessar para o outro lado, aquilo que está impedindo você a entrar nesse lugar, vai cair por terra. E você vai conquistar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. O caminhar nos concede perdão. Havia um filho, havia 2 filhos, mas um filho falou: pai, eu quero caminhar por esse mundo. Eu quero pegar tudo que eu tenho aí, eu quero caminhar aí, quero dar umas voltinhas por aí, pai. E o pai, tudo bem, vai caminhar então. Mas ele pegou um atalho. Ele não estava no caminho. E quando nós, por nosso desejo próprio, queremos entrar nesses atalhos, o pai não pode impedir você de entrar nesses atalhos. Ele te dá um conselho: filho, fique no caminho, não entre nesse atalho, não vai te levar a lugar nenhum. Mas o filho teimoso: não, eu quero, pai, eu quero. E o filho foi. E foi pelo atalho, né, pensando que estava no caminho. E foi com dinheiro, com os amigos, e foi caminhando. E foi caminhando por esse atalho. Em certo tempo ele percebeu que ele não estava no caminho, que ele estava num lugar totalmente fora daquilo que Deus proporcionou para ele, que o seu pai proporcionou para ele. E ele falou assim: opa, eu estou fora do caminho, eu preciso voltar, eu preciso tomar tenência na minha vida e preciso voltar para o caminho. E às vezes nós somos assim, nós achamos que estamos caminhando, mas nós não estamos caminhando, nós estamos retrocedendo. E aquele filho falou: ô papai, eu preciso voltar para o caminho. Está em Lucas 15, de 11 a 32. E o filho voltou. E ele voltou para o caminho. E quando você volta para o caminho, há perdão para você, há restauração para você, há alegria para você, há restauração de tudo aquilo que você perdeu por você tomar um atalho. Quando nós tomamos um atalho, nós perdemos muita coisa, mas como nós voltamos para o caminho, nós conquistamos tudo aquilo que nós perdemos e muito mais. Por isso, não saia do caminho, não procure atalho, fique no caminho, porque esse é o seu lugar. Esse é o seu lugar. E o filho foi. O pai, nosso Deus, está sempre esperando o seu passo de arrependimento. Sempre ele está esperando o seu passo de arrependimento. E ele diz para você nessa noite: caminhe para os braços do Pai. Não caminhe, não ande. Não posso falar isso não.
Não ande por caminhos tortos, mas caminhe para os braços do Pai. Porque o Pai é acolhedor. O Pai é amoroso. O Pai te dá um destino. O caminhar nos faz testemunhar. Não perca a sua direção por causa das dificuldades. Atos capítulo 8, versículo 4 a 8. Os discípulos estavam caminhando tranquilamente. Opa, Jesus é bom, você precisa aceitar Jesus, mas houve uma perseguição, houve algo que mexeu com a vida deles. E às vezes há algo que mexe com as nossas vidas. Mas como os discípulos, nós precisamos continuar a caminhar. Não vamos retroceder. Não vamos fazer como o filho pródigo, perder o caminho por causa das situações que acontecem no nosso dia a dia. Perseguições virão? Virão. Mas você precisa estar focado no caminho. Precisa estar focado no caminho. Não perca a direção por causa das dificuldades. Elas não podem ser maior do que o propósito. Há um propósito para nós, para a sua vida e para a minha vida. E o seu caminhar tem que estar de acordo com esse propósito. Independente das dificuldades que virão, porque virão. Mas você precisa estar no caminho e sabendo que você está caminhando em uma direção, porque você tem um propósito. Você tem um propósito. Você não está alienado. Você não está no caminho a esmo, olhando para tudo quanto é. Você tem um propósito. E quando você tem um propósito, você caminha para esse propósito. Aleluia. Oh, Jesus. O caminhar nos faz ser curado. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Ela estava caminhando. Primeiramente, ela estava em casa, gastou os seus remédios, gastou o seu dinheiro todo. Já não tinha mais esperança da sua cura. E ela resolveu caminhar. Mas caminhar para onde, Adonias? Caminhar para Jesus. Você precisa caminhar para Jesus. Nós precisamos caminhar todos os dias para Jesus. Quando eu falo caminhar, é todos os dias. Todos os dias nós precisamos estar com Ele. Estar nele. E aquela mulher caminhou para Jesus. Foi caminhando. Lucas 8, 43 a 48. E Lucas 8, 49 a 56. A mulher do fluxo de sangue, ela caminhou para Jesus. E quando ela caminhou para Jesus, ela foi curada. O seu caminhar para Jesus todos os dias vai trazer cura para o seu corpo físico, cura para as suas emoções. Por isso nós precisamos todos os dias caminhando. Caminhando eu vou. Esqueci. Lembrei dessa música agora. Precisamos caminhar para Jesus. E aquela mulher caminhando para Jesus, ela recebeu cura. Às vezes, como Jairo, você tem um parente, uma filha, um filho, um sobrinho, uma sobrinha, que precisa de Jesus. E você é aquela que vai dizer para Jesus: eu preciso de ti. A minha casa, mas principalmente a minha filha precisa de ti, precisa de uma cura.
Jesus, ele sempre caminha com você. Jesus falou assim, não, vamos lá, vamos caminhar até a tua casa. Jesus, ele caminha até a sua casa. Ele caminha para abençoar a sua família, para abençoar a sua parentela. Mas o que você precisa é se colocar diante dele. O que você precisa é se humilhar diante dele. E ele vai caminhar contigo até a sua casa. Para quê, Adonias? Para restaurar a sua casa, restaurar a sua família, curar aqueles que estão enfermos. E assim aconteceu com aquela mulher do fluxo de sangue, caminhou até Jesus, e a filha de Jairo. Jairo foi até Jesus caminhando. Depois Jesus foi até a casa de Jairo, caminhando. Para quê? Para cumprir com o propósito do Senhor. Amém, queridos? No caminhar, encontramos resposta para as nossas necessidades. Vou repetir. No caminhar, encontramos respostas para as nossas necessidades. E eu pergunto, qual é a sua necessidade agora? O Senhor diz para nós hoje, não fique estagnado, caminhe para Jesus. Não fique estagnado. E quando eu falo não fique estagnado, é você não se apresentar diante dele como se deve apresentar. Não fique estagnado no seu lugar, mas caminhe para Jesus. Por quê? Porque ele tem cura, ele tem vitória, ele tem destino para você, ele tem propósito para o nosso caminhar. Ele tem cura, vitória, destino, propósito para o nosso caminhar. E eu, quando li Isaías 35:8, isso aflorou no meu coração. Quando você caminha, ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele. Servirá a pena aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Isaías 35:8. Um caminho que será chamado caminho de santidade. A esse caminho, um caminho onde você se coloca para ele, um caminho onde você se santifica nele. E nessa noite o Senhor diz: caminhe, meu filho, caminhe, não fique parado. Como diz o ditado, água parada não move moinho. Então o Senhor diz para nós nessa noite: eu sou o caminho, mas nós precisamos caminhar. Nós precisamos andar, nós precisamos caminhar nele, para podermos alcançar aquilo que precisamos alcançar, mas principalmente para cumprir com o propósito que ele estabeleceu para cada um de nós. Quando você caminha, mas eu estou com essa dificuldade, eu estou sem dinheiro, o Senhor é o teu provedor. Mas Adonias, eu estou com essa enfermidade, ele te cura. Mas você precisa caminhar. Nós não podemos nos prostrar diante daquilo que tenta nos paralisar, mas precisamos caminhar, sabendo que Deus é aquele que provê todas as coisas. Por isso, nessa noite, o Senhor diz para nós: precisamos
continuar a caminhar. Precisamos continuar a caminhar. Não é hora de parar. Não é hora de ficar estagnado. É hora de caminhar, porque o Senhor é aquele que provê todas as coisas. Não seja como o filho pródigo. Caminhe para Jesus. Caminhe para Jesus. Amém, queridos? Amém? Ele é o caminho, mas nós precisamos caminhar. Vou chamar a Chaz aqui na frente. Ele tem cura para você. Ele tem vitória para você. Tem destino, propósito para o nosso caminhar, para o seu caminhar. Jesus, Ele é o caminho. Ele é o nosso caminhar. Enquanto você fica de pé, cantamos essa canção. Pense nisso. Como você tem caminhado nessa terra? Como tem sido o seu caminhar? Declara: Jesus, Tu és o caminho. Jesus, Tu és o caminho. Jesus, Tu és o meu caminho. Oh, Jesus. Tu és, Senhor, Tu és. Tu és a minha maneira de pensar e decidir. Tu és a minha maneira de viver. Jesus, Tu és o caminho. Jesus, Tu és o caminho. Jesus, Tu és o meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. Declara isso para Ele. Jesus, Jesus, Tu és o caminho. Jesus, Tu és o meu caminhar, meu caminhar, meu caminhar. Tu és a minha maneira de pensar, decidir. Tu és a minha da minha maneira, Senhor. Tu és a minha maneira de pensar e decidir. Tu és a minha maneira de viver. Aleluia. Decida caminhar. Decida caminhar com Ele, com Jesus, no caminho, não se afaste do caminho, não pegue atalho, mas siga em frente no caminho e caminhe com Ele. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida, para que você possa caminhar no caminho, que você não possa retroceder, para que você possa caminhar
no caminho. E Jesus é o caminho. Caminhe, caminhe, caminhe. Não pare, não pare. Caminhe, continue caminhando, continue caminhando, continue caminhando. Tem vitória para você, tem vitória para você, tem vitória para você. Oh, aleluia. Continua caminhando, continua caminhando. Há um propósito estabelecido sobre a sua vida. Você precisa, nós precisamos cumprir com esse propósito. E nós só cumpriremos com esse propósito se nós caminharmos. Se nós caminharmos. Por isso, cumpra o seu propósito caminhando, caminhando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Senhor. Oh, Pai, engrandecemos o Teu nome nessa noite. Pai, como é bom ser instruído na Tua verdade. Como é bom, Pai. Oh, Senhor, assim, Senhor, como o apóstolo João disse a Gaio, como é bom saber que você anda na verdade, que você caminha na verdade. Pai, te agradecemos porque nessa noite nós fomos instruídos, nós somos instruídos a caminharmos na Tua verdade. E Pai, te agradecemos, Pai, porque assim como Paulo disse, que ele recebeu do Senhor na noite que foi traído, e ele deu graças, Pai, ao pão e ao cálice, e derramou e deu para aqueles homens, dizendo, Pai, que aquele momento era um momento a qual eles teriam que se lembrar sempre, daquilo que Jesus ia fazer, daquilo que Ele fez e daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E nessa noite, Senhor, nós nos lembramos, Pai, do Teu sacrifício, nos lembramos, Pai, daquilo que o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. E por isso, Pai, nós declaramos, Pai, nós consagramos esses elementos a Ti, com nossas ações de graças. Cada irmão receberá, a caixa pode distribuir em nome de Jesus. Nós recebemos do Senhor, nós somos instruídos pelo Senhor. A palavra de Deus diz que como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Pai, nessa noite, Pai, nós somos, Pai, radicados, edificados, confirmados na fé, tal como foste instruídos. Nós estamos, Pai, crescendo em ações de graças, porque, Pai, nós recebemos a Cristo Jesus, o Senhor, e nós andamos nele. Você vai estar recebendo esse pão, esse suco de uva, e aquilo que está vindo para querer confrontar o andar em Cristo na sua vida, na sua finança, na sua saúde, aquilo que está querendo confrontar o seu caminhar em Cristo Jesus no seu corpo físico. Pai, nessa hora você, meu irmão, tem oportunidade de exercer a sua fé. Eu e você estamos aqui diante do Senhor e uns com os outros, sendo estimulados a exercitarmos a nossa fé, a andarmos como Ele andou, a andarmos nele. E por isso você vai pegar o seu pão, pegue seu pão. E você vai consagrar esse pão ao Senhor. E ao comer você vai confirmar sua fé, vai liberar sobre o seu corpo físico, vai declarar sobre o seu corpo físico, porque a palavra te garante e me garante que Ele levou sobre si todas as nossas dores. O castigo que nos traz a paz foi sobre Ele, porque no caminhar dele, para a cruz do Calvário, eu e você podemos caminhar como sarados. Por isso, coma do pão pela fé, e coma e receba da sua cura em nome de Jesus. Aleluia. O triturado do Senhor liberou sobre o nosso corpo físico
a realidade de sarado e curado. Eu declaro a cura sobre o seu corpo físico. A cura do Senhor é um direito seu, é tua herança. Receba. A afronta que você está recebendo, ela não tem legalidade sobre seu corpo. Por isso, nessa hora, você se firma: eu sou sarado, eu sou curado, eu sou sarado, eu ando nele, eu sou edificado nele, eu sou fortalecido nele, eu sou fundamentado nele. Praga nenhuma vai chegar na minha tenda, praga nenhuma chegará à minha tenda, querido. Você declara para você mesmo, você fala para você mesmo, porque a circunstância tem que te ouvir, o diabo tem que parar. Vamos tomar do cálice. Os umbrais da porta do nosso coração está selado pelo sangue do Cordeiro. Beba, receba. Aleluia! Pai, nós recebemos de Ti. Recebemos e confirmamos, Pai, no nosso caminhar contínuo. Oh, Senhor Jesus, a realidade de sermos feitos justiça de Deus. Em Ti somos feitos justiça. Justiça de Deus. Justiça de Deus em Cristo Jesus. Somos feitos justiça. Justiça de Deus. Declara para você: eu sou justiça de Deus. Eu sou justificado. Eu tenho o sangue do Cordeiro. A palavra do testemunho está sobre nós. Oh, eu não sei você, mas eu saio daqui animada. Eu saio daqui animada para sexta. Eu saio daqui animada para o sábado. Oh, eu saio regozijante para que domingo nós voltemos aqui na unidade da fé para celebrar aquele que vive e reina. Por isso, Pai, eu declaro uma semana de vitória, uma sexta-feira de conquista, um sábado abençoado, um domingo de testemunho. Oh, porque andamos nele, arraigados, fundamentados, edificados no Senhor. Por isso eu declaro a realidade da palavra, o caminhar do Senhor, cada vez mais vivificado na vida da igreja, transmitindo, em nome de Jesus. Você crê nisso e você se